O Supremo Tribunal Federal decidiu e derrubou o entendimento de que é possível levar à prisão condenados em tribunais de segunda instância. O caminho foi longo. Desde 2016, data do último entendimento, os ministros tentam retomar o debate sobre o tema. A nova decisão pode causar uma enxurrada de pedidos de habeas corpus de réus condenados na segunda instância. Inclusive, o ex-presidente Lula, preso desde abril do ano passado, após ser condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no caso do triplex do Guarujá. E ele pode ser solto já nesta sexta-feira. Na edição de hoje, vamos esclarecer o que acontece daqui para frente com essa decisão, conversando com a professora de Direito Constitucional e mestre em Direito Público Administrativo pela FGV, Vera Kemin. E quais os próximos passos da defesa daquele que virou o principal personagem dessa questão, o ex-presidente Lula? Sobre isso, conversamos com o repórter de política do Estadão, Ricardo Galhardo. Estadão Notícias. Estados Unidos, Inglaterra, Nigéria, Holanda e agora em Pinheiros. Lumiar, considerada pela Unesco uma das 12 escolas mais inovadoras do mundo. Uma escola bilíngue, integral, de vanguarda, que forma estudantes autoconfiantes, autônomos e questionadores, preparados para o mundo digital da economia 4.0. Venha conhecer a metodologia e o espaço da nova Lumiar Pinheiros. Agende uma visita em nosso site www.lumiar.co. Estadão Notícias. Voto pela procedência das ações diretas de constitucionalidade, para, assim como o fez o relator, declarar a compatibilidade da vontade expressa do Parlamento brasileiro, contida no artigo 283 do Código de Processo Penal, estabelecida pela lei aprovada no Parlamento Brasileiro de número 12.403, de 4 de maio de 2011, esse dispositivo é compatível com a Constituição Federal Brasileira. O Supremo Tribunal Federal encerrou mais um capítulo da novela sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. A votação chegou a ficar empatada, mas foi decidida pelo voto de Minerva do ministro Dias Toffoli, que mudou o entendimento e, com isso, voltou à possibilidade de prisão somente nos casos de trânsito em julgado, ou seja, até o STF. Votaram a favor da prisão, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia. Os que mais contam com essa certeza ou com essa crença não são os mais pobres, são aqueles que dispõem de meios para usar e até para abusar de todo um rebuscado, intrincado sistema recursal, de todos os meios para não precisar de responder pelo delito. E Luiz Fux. E a mudança de precedente, ela não pode se fazer assim, sem uma motivação profunda. Nós estamos aqui desde 2016 dizendo essa regra é salutar, ela evita a impunidade. E agora nós vamos mudar por quê? Votaram contra a prisão em segunda instância Gilmar Mendes. De forma cristalina, afirmo que o fator fundamental a definir essa minha mudança de orientação foi o próprio desvirtuamento que as instâncias ordinárias passaram a perpetrar em relação à decisão do STF em 2016. E também Celso de Mello. Ao contrário do que se tem erroneamente divulgado, fala-se que, segundo a tese do texto de julgado, as prisões somente poderiam efetivar-se depois de esgotado todo o itinerário recursal. Não é verdade. Esse ciclo de discussões e votações sobre o tema é longo. Os magistrados se reuniram pelo menos 6 vezes nos últimos 9 anos para analisar a legalidade da medida. Mas desde a última decisão, o ministro Gilmar Mendes, que antes era a favor do entendimento, mudou a sua posição e pressionou o plenário a revisitar o tema. Nessa questão da segunda instância, o meu entendimento, que acompanhei a maioria formada então, é de que nós estávamos dando uma autorização para que, a partir da segunda instância, houvesse a prisão, pudesse haver a prisão. Portanto, era um termo de possibilidade. Na prática, o que isso virou? Virou uma ordem de prisão. Terminou, com a segunda instância, há uma ordem de prisão. Isso, para mim, é uma grande confusão que nós temos que esclarecer nesse julgamento.
Ainda em seu voto decisivo, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, frisou que a mudança de entendimento deve passar pelo Legislativo. O parlamento editou esse dispositivo, eu disse a eles, eu não vejo problema nenhum do parlamento alterar o dispositivo. É a vontade do parlamento. Aliás, Dias Toffoli recebeu nesta semana uma carta assinada por 42 senadores pedindo que não se mudasse o atual entendimento. Uma das assinaturas era do senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, que disse não ter sido surpreendido com a decisão e fala em rever a questão no parlamento. É evidente que quando o presidente do Supremo Tribunal Federal, com tanta coisa pendente, bota pela quarta vez em não sei quantos anos, 5 anos ou 4 anos, este assunto, é porque ele quer mudar, né? Lamentavelmente, nenhuma surpresa. Se a lei não está clara, cabe ao Congresso legislar. Eu acho que certamente isso vai ensejar um apressamento, vamos dizer, da proposta de emenda à Constituição sobre prisão em segunda instância. Isso certamente vai ser agilizado. Olha, eu acho que é mais fácil avançar a do Senado, até pelo número de senadores que assinaram. É a maioria, não é a maioria constitucional, mas é a maioria. Sem uma manifestação de opinião pública, certamente teremos mais dificuldades. Eu acho que isso essa decisão do Supremo ou é enfrentada pela opinião pública ou fará parte de uma estratégia de neutralização do combate à corrupção. Aliás, amenização do combate à corrupção. Então, eu acho que a partir dessa decisão suprema, não só nós, mas a sociedade vai nos orientar sobre o que fazer. Eu não sei o que fazer. Haverá um clima de grande desalento e até de revolta íntima no Brasil, que eu espero que não se transforme em mais do que isso. Mas e agora? O que muda com o novo entendimento? Teremos uma enxurrada de habeas corpus na Justiça? Converso agora com a professora de Direito Constitucional e mestre em Direito Público Administrativo pela FGV, Vera Quemin. Tudo bem, professora? Como vai? Tudo bem. A primeira pergunta que fica após a decisão do STF, e que eu já vi que muita gente perguntou nas redes sociais, vai haver uma enxurrada de habeas corpus? Existem duas possibilidades. No que se refere aos processos no âmbito da Operação Lava Jato, a primeira possibilidade é de que o relator, que é o ministro Edson Fachin, já tome a iniciativa de determinar ao juízo competente, que seriam as respectivas varas criminais dos estados em que esses processos tramitam nessa Operação Lava Jato, no sentido de determinar, como eu falei, a soltura já desses réus, em que os seus recursos ainda não foram julgados pelo STF, que seria a última instância, conforme o Supremo acabou de decidir agora. Então, essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é que realmente a defesa dos réus que ainda não foram julgados pelo STF já tome a iniciativa de pedir a soltura desses réus para que eles realmente se beneficiem dessa decisão. Porém, tem uma restrição aí. Esses réus só serão soltos após a publicação dessa decisão do Supremo. Essa decisão vai acabar gerando mais insegurança por parte do Judiciário, professora? Obviamente que uma mudança muito rápida de jurisprudência, a gente tem que observar que são apenas 3 anos, né? Essa decisão a favor da prisão após condenação em segunda instância, ela foi tomada exatamente em outubro de 2016. Então, são apenas 3 anos. Nesse sentido, sim, então nós vamos ter um pouco de insegurança jurídica, ou seja, nós vamos ter uma incerteza e eu penso que, inclusive, os agentes econômicos também ficarão receosos por essa mudança rápida, o que pode gerar, de alguma forma, um prejuízo para o Brasil no que se refere à iniciativa de se tomar
maiores investimentos do ponto de vista macroeconômico. O símbolo dessa prisão após condenação em segunda instância, e a senhora até citou em uma das respostas a questão dos presos na Lava Jato, é o ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula se beneficia dessa decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, professora? Sim, com certeza. Ele foi condenado pela chamada terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça, e ainda não foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal, que seria a última instância. Então, obviamente, ele será beneficiado, será solto, até que o Supremo Tribunal Federal possa julgá-lo. O presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, ele foi muito enfático no seu voto em que quem tem que mudar Constituição, legislação, é o poder legislativo e não o judiciário. O judiciário tem que cumprir aquilo que é votado em lei, né, pelo legislativo. Essa questão da prisão em segunda instância é isso, professora? Quem tem que mudar o entendimento, de fato, é o legislativo? Assim, a princípio, realmente é o Poder Legislativo, porque a função típica do Poder Legislativo é justamente editar leis e, se for o caso, editar uma emenda constitucional. Mas seja qual for a espécie legislativa, a competência nesse sentido é do Poder Legislativo. Então, nesse sentido, o ministro Dias Toffoli tem razão. Dá para a gente ter a segurança de que, de fato, esse assunto não vai ser revisitado pelo Supremo Tribunal Federal daqui a alguns anos, professora? Essa é uma questão que a resposta é imprevisível, né, Gustavo? Eu vou colocar a questão sobre o meu modo sobre o meu ponto de vista. Eu penso que quem vai tomar iniciativa nesse sentido, a partir de agora, vai ser justamente o Congresso Nacional, ou seja, o Poder Legislativo. Eles já estão lá com um projeto de lei nesse sentido e me parece que também há uma PEC que caminha nessa mesma direção. Como se trata do princípio de presunção de inocência, que é reconhecido como um direito, ou seja, uma garantia fundamental, que está lá prevista no inciso 4º do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal, como uma cláusula pétrea, então, a princípio, esse princípio ele não pode ser abolido, nem por uma emenda constitucional. Mas isso não significa que a regulamentação desse princípio, ou seja, ele possa ser disciplinado por uma legislação ordinária. Bom, nós ouvimos a constitucionalista e mestre em Direito Público Administrativo pela FGV, Vera Kemin, sobre essa decisão do STF. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço. Eu que agradeço. A nova decisão pode beneficiar o ex-presidente Lula, preso desde abril do ano passado, após ser condenado pelo caso do triplex do Guarujá. Quais são os próximos passos da defesa a partir dessa decisão do STF? Lula poderá ser solto já nesta sexta-feira? Converso agora com o repórter do Estadão, Ricardo Galhardo. Tudo bem, Galhardo? Tudo bem, Gustavo. E você? Também, tudo bem. Bom, STF decidiu que caiu aquele entendimento de que se podia prender após condenação em segunda instância. Ou seja, é o caso do ex-presidente Lula. E agora, Galhardo, o que a defesa pretende fazer? A defesa vai se reunir com o presidente Lula, né, nessa sexta-feira, para conversar com ele, mas já está tudo praticamente, o roteiro já está praticamente pronto. A defesa vai, na vara de execuções penais de Curitiba, né, levar um pedido para que o ex-presidente seja solto ainda na sexta-feira. Existe essa possibilidade, tecnicamente, legalmente, mas também existe a possibilidade de que a juíza das execuções, né, a Carolina Lebos, resolva esperar a publicação do acórdão da decisão do Supremo. Está todo mundo no PT apostando de que não, que ela vai, na sexta-feira mesmo, ela pode soltar o Lula. Se isso acontecer,
eles ainda estão discutindo o que fazer. Porque o próprio presidente pediu para que não se antecipasse a preparação de atos, essas coisas, para não criar falsas expectativas. Mas também já tem um roteiro pré-desenhado, o mais possível, mais provável, é que o Lula durma, que ele quer, assim que sair da prisão, dormir na vigília como uma forma de agradecimento a esses militantes que estão lá acampados há 1 ano e meio. E no domingo, aí sim, deve haver um ato ecumênico em São Bernardo do Campo, lá no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Havia a possibilidade de que fosse feito um ato em São Paulo, na Avenida Paulista, que pudesse ter mais gente, né, uma coisa mais popular, mas prevaleceu a posição de que seria mais simbólico São Bernardo, porque é o berço político do ex-presidente Lula e é o lugar da onde ele saiu para ser preso. Então, o roteiro é esse. Lula se sair da cadeia na sexta-feira, dorme na vigília Lula Livre, em Curitiba, e depois, no domingo, participa de um ato ecumênico na frente dos sindicatos metalúrgicos da ABC em São Bernardo do Campo. Agora, o PT também já fez a avaliação da força política que tem essa soltura do Lula, principalmente próximo de eleições municipais, né, Galhardo? Sim, fez sim. Na verdade, está fazendo, né? Eles já estão discutindo eles estão discutindo uma agenda de viagens para o Lula, né? Existe a possibilidade de que ele viaje pelo país ainda antes do final desse ano. Nos dias 30 e 31, 30 de novembro e 31 e 1º de dezembro, vai ser realizado um mutirão Lula Livre, uma série de atos, mobilizações em todo o país, organizados pelos comitês Lula Livre, né, que foram organizados ao longo desse 1 ano e meio. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que está lá em Curitiba desde quinta-feira de manhã, ela já disse para a gente, né, que a campanha Lula Livre não termina com a saída do Lula da cadeia. Eles só vão parar quando for anulada a condenação e o Lula puder reaver os seus direitos políticos. E eles estão discutindo tanto a agenda, né, do que o Lula vai fazer a partir de agora, solto, como o discurso, como vai ser essa abordagem. Causou uma certa preocupação na esquerda o fato de um ato que foi convocado para a Avenida Paulista contra aquelas declarações do Eduardo Bolsonaro de que poderia haver um novo AI-5, essas coisas, ter reunido só 2.000 pessoas. Eles avaliam que é preciso um discurso que seja mais próximo da realidade, do dia a dia da população, principalmente a população mais carente, que é a base do PT. Né? Então, já estão discutindo. Hoje teve uma reunião dos comitês Lula Livre aqui da capital de São Paulo, no Sindicato dos Engenheiros, no centro, e um dos temas, e o principal tema foi justamente esse. O que nós vamos dizer? Lula, tudo bem, Lula está solto, vai poder rodar o Brasil, vai carregar toda a força, o carisma, a popularidade dele, por onde ele for, vai ser uma força viva e solta para se contrapor ao governo Bolsonaro, mas o que nós vamos dizer para o povo? Nós vamos ficar fazendo esse discurso de AI-5, etc., ou vamos falar da realidade das pessoas? Então, estão discutindo. O que vamos falar? Educação, segurança, emprego e por aí vai. Mas, no final das contas, quem vai decidir isso tudo é o próprio Lula. Muito bem. Bom, este é o repórter Ricardo Galhardo. Vocês estão ouvindo alguns sons aí de fundo, é porque ele está lá exatamente no comitê Lula Livre, né, onde o pessoal estava acompanhando essa decisão do STF. Galhardo, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado você, obrigado ouvintes. Estadão Notícias. Em 2001, quando fundamos a XP Investimentos, a economia não ia bem. Tivemos até que vender o carro para não fechar a empresa. Com muito trabalho, agora somos uma das maiores instituições financeiras do país. Aquele carro ainda vai levar a gente muito longe.
Para os que acreditam no impossível, nós somos a XP Investimentos. Acredite, xp.com.br. O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, produção de Heloísa Esconamilho e Samuel Lima, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão Notícias.